período de muita iluminação. É ou não é? Né? É assim, a gente vê muita iluminação, as praças estão iluminadas, as casas a gente procura botar mais luzes, a coisa fica assim mais brilhosa, fica mais encantador. É um período do ano em que as coisas parecem que ficam mais, né? Tudo é mais. O brilho é maior. O amor é maior, os presentes são maiores, as festas são maiores, as celebrações são maiores. E também é um período do ano, assim como as coisas ficam maiores e a luz brilha também essas coisas, também é um período do ano assim, que também faz brilhar algumas coisas ou faz trazer à tona algumas coisas. Porque para alguns, ao mesmo tempo que é um momento de alegria, para alguns é um momento também de perceber que naquela mesa não vai ter as pessoas, todas as pessoas completas. Talvez esse período do ano também é um período em que você vai percebendo que está todo mundo junto com alguma pessoa e de repente você começa a sentir meio que só. Você começa a perceber também esse período de luz, ao mesmo tempo que ilumina, você começa a perceber que existem alguns caos e algumas coisas que estão acabando o ano e não estão resolvidas também na sua vida. Então é um período do ano que traz luz, que a luz traz isso, mas também traz esse pouco de conflito na nossa vida. É um ano que está também concluindo. E a gente vai falar então sobre essa luz. Se a gente vê no comecinho da Bíblia, uma das primeiras palavras que Deus falou foi: haja luz. A palavra falou: haja luz, e houve luz. E o contexto que estava isso aí era um contexto de confusão, de caos. A terra estava sem forma e vazia. Estava uma bagunça. E Deus então acendeu o grande interruptor do universo. E então houve luz. E ao mesmo tempo que houve a luz, houve também esse contraste entre luz e trevas. Porque a luz faz isso. Ao mesmo tempo que ela brilha, ela também traz também que existe sujeira nos móveis, que existe algum rachão na parede que precisa ser consertado, que a pintura não está tão boa, que as coisas estão fora do lugar. Então a luz ela faz isso, ela faz essa separação entre as trevas e a luz. E aí, o começo de Gênesis é assim. E o livro de João, o começo, também diz assim: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aí fala também que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Assim como no comecinho de Gênesis tem um caos, e existe aí a palavra de Deus, existe luz. O livro de João vai começar também assim, dizendo palavra e depois a luz. E a luz vindo e sendo a luz dos os homens. Jesus é a nossa luz. Amém. Aí, Jesus teve uma situação que havia uma festa, não era festa de Natal na época, era a festa dos tabernáculos, né? Lindomar talvez saiba o que é isso. A festa dos tabernáculos. E naquela época, uma das coisas que tinha nessa festa, sabe o que era? Era luzes. Havia luzes. E essas luzes na época dessa festa, o que representava? Vocês lembram no tempo que o povo de Israel saiu do Egito, e quando eles estavam no deserto, diz que durante a noite, durante o dia era uma nuvem que estava sobre eles, para o sol não queimar, e durante a noite, para iluminar eles, havia uma coluna de fogo. E aí a festa do tabernáculo, eles acendiam essas luzes para representar essa tradição deles. Aí nessa festa dos tabernáculos, Jesus falou assim: eu sou a luz verdadeira. E quem me segue não andará nas trevas. Não é bonito isso? Jesus falou: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Você pode repetir comigo isso, esse versículo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aí Jesus então falou que aquela luz que ele estava usando ali,
que representava era boa, mas ele era a luz verdadeira. No Natal a gente tem várias luzes, mas Jesus também está dizendo para nós e lembrando para nós, ele é a verdadeira luz. E ele não está dizendo, eu sou uma luz, eu sou uma das luzes, mas eu sou a luz. Eu sou o que você está precisando, o que você está querendo. Então hoje, a gente vai falar sobre isso, porque todos nós precisamos da luz do Senhor. Há situações que a gente passa na nossa vida que a gente está confuso, que a gente está perdido, que a gente não tem clareza sobre as coisas, ou a gente quer iluminação para a gente tomar algumas decisões na nossa vida. Ou para receber, identificar algumas coisas de trevas dentro de nós. E aí a gente precisa da luz de Jesus. A gente precisa que Deus diga, haja luz na nossa vida. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essa necessidade que a gente tem, assim como no início da criação, a gente precisa da luz de Deus na nossa vida. E Cristo é a nossa verdadeira luz. É a luz que nós queremos e estamos buscando. E aí, primeiro ponto que eu quero falar para vocês é que Jesus é a luz que dissipa as trevas, porque Jesus é a luz que brilha. Jesus é aquele que brilha na nossa vida e ele é capaz de dissipar as nossas trevas. Relembrando o que falou lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 13, falando assim, que Deus ordenou que houvesse a luz e houve luz, e aquele caos que havia na terra, Deus começou a colocar em ordem, Deus começou a organizar as coisas. E aí, o que você pode aplicar na sua vida é o seguinte, a escuridão pode ser um caos na sua vida, pode ser muito pesado, mas saiba que ela não é a palavra final. Por mais trevoso que seja, quando a luz vem, as trevas vão embora. As trevas, elas não resistem à luz do Senhor. Por mais difícil, por mais trevoso que você esteja vivendo, Jesus é a luz que é capaz de brilhar na sua vida. E que você possa pedir para Ele, Jesus, haja luz na minha vida. Vem brilhar, vem trazer essa luz para mim, vem brilhar dentro de mim. Peça pela luz dele. Porque a luz dele é a última palavra e que ecoa e que é capaz de dissipar todas as trevas. A gente vê lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2, que a gente leu. Eu acho muito lindo esse versículo. Por quê? Isso é uma profecia, que isso se cumpriu, e lá em Mateus está escrito sobre isso aí. E aí fala assim, ó. Isaías capítulo 9. Mas, versículo 1, 9 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Veja que coisa linda a palavra fala. Mas para a terra que estava aflita, a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. E aí tem o versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que Deus resplandeça na sua vida, trazendo essa luz. Uma outra coisa que a luz faz, que a luz brilha, é organizar nossa bagunça. Assim que Deus falou, haja luz, e houve luz, ele começou a restaurar as coisas e organizar as coisas. Uma das coisas que a gente precisa fazer para organizar nosso quarto, quem quer organizar, precisa acender a luz. Porque se ficar escuro, não tem como você. Você pode até se enganar, porque está tudo, eu não consigo ver, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu prefiro deixar a luz escura, porque eu não trago luz para canto nenhum. Deixa eu falar uma coisa engraçada para vocês. Algumas pessoas, e até eu aprendi isso na faculdade, escutei, mas depois fui ver isso não é verdade. Existe a palavra aluno. E existe um mito dizendo que essa palavra aluno, ela significa, e algumas pessoas não gostam de usar a palavra aluno. Vocês sabem por quê? Que aí não vou usar a palavra aluno, vou usar a palavra estudante. Não vou usar a palavra aluno. Por quê? Alguns têm um mito assim, que a palavra aluno, ela é composta por duas palavras. E aí se diz assim, que no grego, no latim, a é negação. E luno vem do radical luz. Então aluno significa o quê? Sem luz. Só que essa palavra não vem do latim, ela é grega. E não tem nada a ver. A origem da palavra aluno
quer dizer, um bebê, uma criança sendo cuidada por um mentor, por uma pessoa que está nutриndo, está cuidando dela, que vai desenvolvendo aquela pessoa para ela crescer. É um discipulador que está criando um discípulo. Então, é isso que significa a palavra aluno. E aí, algumas pessoas não querem usar porque é ofensivo e tudo mais isso aí. E porque também o quê? Parte daquele conceito, não, ninguém... E é verdade, né? Dizer que as pessoas não têm luz, dizer que as pessoas não têm nenhum conhecimento também é um absurdo, porque todos nós temos algum conhecimento. Mas também é um absurdo a gente imaginar que a gente sabe de tudo. Porque aí é o caminho da soberba e do orgulho. Pensar que a gente sabe de tudo e que a gente não precisa de nada. Né? Porque todos nós não sabemos de todas as coisas. A gente sempre vai precisar de alguma coisa. E no campo espiritual, muito mais. A gente, de fato, no campo espiritual, nós somos falto de luz. A gente precisa da luz. E precisamos da luz verdadeira que é Jesus. E aí, enquanto a gente tiver o orgulho, achar que a gente não precisa da luz, a gente vai se achar e vai cumprir a nossa nudez e achar que nós somos bons e que não precisamos de nenhuma forma da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, o problema não é o pecado, às vezes é o orgulho que cega a gente, que impede a gente querer confessar os nossos pecados e reconhecer as nossas fraquezas e fragilidades. Porque quando a gente está numa briga, às vezes a gente até sabe que a gente está errado, mas a gente não quer pedir desculpa por causa de quê? Por causa do nosso orgulho, que eu não vou dar o prazo a torcer, porque é complicado e é humilhante. No mundo espiritual, para a gente receber essa luz de Jesus, a gente precisa reconhecer que nós precisamos dela sim. É como você querer arrumar seu quarto. Você precisa reconhecer que precisa de Jesus. Você precisa apertar o interruptor da sua alma para que a luz brilhe dentro de você. É preciso você reconhecer, eu sou carente da luz, eu preciso da luz de Jesus. Eu preciso que Jesus brilhe dentro de mim. Que essa luz venha brilhar dentro de mim. E sabe de uma coisa? A luz de Jesus brilhando em nós não é para nos destruir. Não é para desmoralizar a gente. Pelo contrário, a luz de Jesus brilhar é para trazer melhorias no sentido de nos transformar, trazer uma nova história para você. Não é para simplesmente te expor e te julgar no sentido de te condenar. A luz vai sim expor as tuas trevas. No entanto, como fala lá, a luz veio, mas muito rejeitaram a luz, porque preferiram as trevas à luz. Porque as suas obras eram más. É verdade, as nossas obras são más, mas a gente não precisa rejeitar a luz. A gente pode receber essa luz. E essa luz em nós, ela vai nos transformar. Ela vai mudar a nossa história. Ela vai nos fazer filhos de Deus. Essa luz é verdade. Um dia, imagina a história, imagina os céus, como estava no grande dia em que Deus ia se tornar, o Deus grandioso ia se tornar um bebê. Imagina esse grande dia em que o eterno ia entrar no nosso tempo finito. Imagina os anjos subindo e descendo, proclamando, cantando. Nunca na história da humanidade, Deus grandioso entrou na história humana. Um Deus eterno, poderoso, ia se tornar frágil como um bebê, necessitando ser cuidado por pessoas. A luz eterna ia vir para o caos aqui dessa terra, viver entre nós. Isso foi um impacto grandioso. Isso foi aquela luz que entrou no quarto da bagunça e causou um grande impacto na humanidade. João Batista falou. João Batista não era luz, mas veio anunciar sobre a luz. Muitos outros vieram falar também dessa luz, e essa luz começou a iluminar pessoas que estavam em trevas e que se permitiram que brilhasse dentro delas. A nossa história também é como essa bagunça que tem, mas Deus quer brilhar e trazer a sua luz para nos iluminar. E aí, mais. Não apenas Cristo
Ele é a nossa luz que entra no nosso quarto para arrumar a nossa bagunça. Mas ele também começa a nos tornar, não começa a nos tornar, mas ele nos torna filhos da luz. Você não é apenas alguém que é iluminado por ele, mas ele passa a fazer você também um luzeiro aqui nessa terra. Não é apenas ele vir para arrumar a tua bagunça, como você sendo um consumidor, minha vida está resolvida, Deus fez tudo por mim, agora eu fico dentro da minha casa, eu tranco as portas e estou muito bem com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, eu vivo minha vida muito bem, uma vida consistente, uma família consistente, uma família firme, só entre nós. Não é para isso. Mas na casa, lá em Atos, em Mateus fala, a gente pega o candeeiro e coloca no lugar alto. A gente pega a luz e bota no lugar alto. Para que aconteça o quê? Para acontecer o quê? Para iluminar. Para as pessoas fazerem o quê? Verem. Eu sei que muitos de nós gostam muito de se esconder. Só que Jesus está querendo que você brilhe. Para quê? Para que as pessoas vejam você. Você ganha as pessoas para você ganhar as pessoas para as casas abertas, para a igreja, e você ganhar as pessoas e a igreja ganhar as pessoas para Jesus. Entende? Então Deus quer usar cada um de você, cada um de nós, para que você brilhe e você tenha a luz de Jesus. Se Jesus mora em você, se você um dia pedir para Jesus estar em você, você já está pronto para brilhar. O tempo de brilhar é já. Você tem uma luz que Deus colocou em você para você iluminar outras pessoas. Você pode dizer, não, mas eu tenho tanto problema na minha vida, tem tanta coisa aqui que não está resolvida. Imagina quantas outras pessoas que também estão com várias coisas sem ser resolvidas. E ela está querendo saber se é possível viver uma vida com Jesus, mesmo com a vida toda enrolada e complicada. E ela está esperando, às vezes, você. Tem gente que está com doença muito séria. E está esperando de você o testemunho da sua vida, vivendo com doença, e você ainda glorificando a Deus. Do jeito que você está, tem gente esperando. É como a mulher samaritana que ouviu a grande mensagem de Jesus e saiu para pregar para as outras pessoas. Certamente lá na cidade existiam pessoas como a mulher samaritana que diziam assim, não, eu não sou digna de receber essa mensagem. E certamente quando a mulher samaritana chegou na cidade, falou, ó, Jesus conseguiu me alcançar nessa situação. Ele pode também te alcançar nessa situação. Então a tua história, Deus quer usar a tua história, com as tuas dificuldades, com o teu caos, para levar a luz para esse mundo cheio de caos. Deus quer usar você como você está hoje. Porque o processo de transformação e de cura e de redenção vai acontecendo durante o processo. A luz, Jesus quer brilhar por meio de você. Lá em João, fala assim, se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos. Achar que está tudo resolvido em nós, nós enganamos a nós mesmos. Deus é luz, Ele é a verdadeira luz. Mas se confessarmos os nossos pecados, o que é que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. E aí, quando nós somos perdoados pelos nossos pecados, quando a luz ilumina a nossa vida, sabe quais são os frutos que a luz vai gerando em nós? A gente passa a ter comunhão com Deus e ter comunhão uns com os outros. E a sua palavra também começa a iluminar os nossos pés e o nosso caminho. A luz dele começa a nos iluminar. Por quê? Porque nós passamos a andar na luz de Deus. Nós permitimos que Deus ilumine a nossa vida. Sabe qual é o grande desafio das pessoas? É elas reconhecerem as fragilidades dela. E nem por isso se condenar. Porque Jesus já se condenou por nós. Não é a nossa condenação, nem a nossa culpa que vai nos livrar dos nossos pecados e das nossas fragilidades. Porque quem é a nossa luz? Jesus. Quando Jesus vem iluminar nossos pecados, nossas falhas, é para te condenar, é para dizer que você não tem esperança para você, não existe jeito para você, é para isso. É para Jesus dizer assim, ó, tá vendo essa rachadura? Tem rachadura. Ah, tá vendo? Tá sujo. É para isso. É para colocar em ordem. Quando Deus falou, haja luz e fez separação entre as trevas,
foi para colocar em ordem, foi para trazer vida maravilhosa para essa terra. Quando Jesus ilumina a tua história e traz brilho, não é para te condenar. Existe uma diferença entre Satanás e Deus. E às vezes a gente confunde, achando que é Deus. E é muito fácil você definir isso. Quer saber como? Se você percebe suas falhas, e quando você percebe suas falhas, isso te dá mais força ainda de se levantar e andar nos caminhos de Deus, isso é a luz de Deus. Agora, se você vê as suas falhas, e isso te coloca no chão cada vez mais, e começa a te paralisar, saiba, é Satanás usando, trazendo a luz dele, mas para te condenar, para te amarrar, para te prender, para dizer que você nunca vai conseguir nada, que você não vai servir, que você não presta, e te destruir. Isso é que Satanás faz. Mas a luz de Jesus, ela vem te levantar. É você capaz de dizer assim, é verdade, eu sou um pecador. Eu não escondo o meu pecado. Eu acendo a luz. Eu confesso quem eu sou. Porque eu sei que essa luz de Jesus é a luz da vida. Eu sei que quando Deus deixou a sua glória, a intenção dele vir aqui essa terra foi ser um Deus conosco, foi ser o Deus Salvador. Ele passou por todo esse processo. Foi para me libertar, foi para me salvar, foi para me redimir, foi para fazer um novo começo de restauração, assim como teve na criação, assim como teve em Gênesis, quando Deus falou, haja luz e houve luz, foi para recomeçar. O que Deus está dizendo para você hoje é que Deus quer dar continuidade na sua história. Se você ainda não começou a história com Jesus, faça agora. Entrega a tua vida a Jesus. Diga, Senhor, haja luz na minha vida. Eu quero que tu me ilumines, eu quero que tu brilhes em mim. Se você ainda está confuso com várias coisas, tem várias decisões para tomar, as coisas não estão claras. Pede ao Senhor, Senhor, ilumina. Senhor, eu quero andar na tua luz. Senhor, endireita os meus caminhos, endireita os meus pés. Me dá força, Senhor, dentro da tua luz, para tomar decisões importantes que precisam ser tomadas. Eu não quero ficar passando as coisas. Mas eu quero tomar e andar na tua luz. Eu quero que a tua palavra seja luz para o meu caminho. Eu quero me aproximar e ganhar luz por meio da tua palavra. Jesus me ajuda a ser iluminado por ti. Assim como aqueles magos que viram a luz, mas eles não sabiam completamente a resposta, mas seguiram as luzes. Seguir a Jesus é como isso também. Às vezes a gente não tem resposta para muitas coisas, as coisas não estão claras para a gente. Mas pouco a pouco Jesus vai nos iluminando, vai nos guiando. E diante da luz dele a gente vai ficando claro para nós as decisões que a gente vai tomar. Há situações da minha vida que fica muito confuso. A gente não sabe o que vai fazer, para onde vai fazer. Mas ali diante da luz do Senhor, pouco a pouco, o Senhor vai iluminando, passo a passo. Passo a passo. E quando a gente olha para trás e fala assim, Jesus iluminou a minha caminhada. Ele iluminou o meu caminho. Eu gostaria que você orasse comigo nesse momento, fechando seus olhos. E aí eu quero convidar você. Não sei como você se sente hoje. Feche seus olhos nesse momento. E eu quero que você reflita um pouco sobre a sua vida. Se você está meio que perdido, se sente que meio que está em trevas, ou a sua vida está um caos, saiba que a luz de Jesus está acesa para você. É uma luz que veio para você. Toma a decisão de seguir Jesus. E dizer, Jesus, seja a luz no meu coração. Vem trazer a tua luz. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida agora. Para quem já está na luz, mas tem áreas na sua vida que ainda está trevosa. Primeira coisa, abandone a armadura do orgulho, achando que você sabe resolver, ou que você não precisa de ajuda, que está tudo bom. E comece a confessar seus pecados. E receba, aceite o perdão de Jesus. O perdão de Jesus é também para você. Você também é digno de receber esse perdão de Jesus. Restaure sua comunhão com Deus. E Ele vai iluminando a sua bagunça. E comece a arrumação. Faça agora você mesmo uma oração, agradecendo por essa luz, a luz do mundo.
brilhando em você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Querido Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ti. Tu és a melhor luz, Tu és a luz da vida. Vem iluminar a nossa vida. Vem trazer luz para essa igreja. Vem trazer luz para cada um de nós. Senhor, nós nos entregamos a Ti. Ilumina cada um que está aqui. Ilumina cada pessoa. Traz a Tua luz. Brilha essa luz maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe.